esse pedido, por favor. Eu já tô no limite, já não tô suportando tanta dor. Preciso de conforto. As lágrimas da alma foram tantas que a fonte secou. Tu tens a resposta que salva o dia de quem desabou. Tu tens a resposta que cura e alegra quem tanto chorou. O que cai no chão é simplesmente água e sal, porque a essência é retirada, é levada aos céus, ali apresentada ao Pai, e o Consolador o intercede. Atende esse pedido, por favor. Eu já tô no limite, já não tô suportando tanta dor. Preciso de conforto. As lágrimas da alma foram tantas que a fonte secou. Tu tens a resposta que salva o dia de quem desabou. Tu tens a resposta que cura e alegra quem tanto chorou. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Atende esse pedido, por favor. Eu já tô no limite, já não tô suportando tanta dor. Preciso de conforto. As lágrimas da alma foram tantas que a fonte secou. Tu tens a resposta que salva o dia de quem desabou. Tu tens a resposta que cura e alegra quem tanto chorou. Está no ar a sua melhor programação. Entretenimento, Música boa, sua participação e muita alegria. só aqui na sua rádio. Rádio Macaé Gospel. A Rádio Macaé Gospel apresenta um programa independente. Todo o conteúdo nele expresso é de total responsabilidade de seus idealizadores. A Rádio Macaé Gospel passa a apresentar a Escola Teológica Forjados nas Mãos de Deus, a sua escola online. Apresentação do pastor Washington Oliveira. Querido, muito boa tarde, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa estar te abençoando nessa tarde poderosamente, que o Espírito Santo venha estar chegando na tua casa nesse momento, na tua família, no seu estabelecimento. Você que já está conosco aí pela rede social, um forte abraço. Sejam todos muito bem-vindos à Escola Teológica Online, aqui pela Rádio Macaé Gospel. Eu quero convidar você
nesse exato momento para orarmos, intercedermos, clamar o Senhor, lembrando sempre de uma coisa, que a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, e nós temos mais do que um justo justificado pelo sangue do Senhor. Então, vamos orar esse momento. É momento de falar com Deus. Soberano, eterno, supremo Deus, graça lhe rendemos pelo privilégio que nos concede o Senhor de estarmos nessa tarde tão especial, poder, Senhor, chegar e entrar em lares de pessoas e poder comunicar e poder trazer uma palavra do Senhor nessa tarde, para essa pessoa que precisa ser restaurado, que precisa ser edificado. Senhor, haja, Senhor, uma edificação, uma restauração na vida desta pessoa. Pai, cada ouvinte que já está conosco, ó Pai, pelo aplicativo, na live, o Senhor abençoa, restaura, Senhor, essa pessoa que está doente, está acamado, preocupado, Senhor, pelo diagnóstico do médico, mas o Senhor é poderoso para restaurar, para curar, para transformar. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, são agora 15 horas e 2 minutos, né? Estamos já no ar com a Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Eu quero convidar você para conhecer a nossa escola. Você que ainda não conhece o nosso canal no YouTube, eu quero convidar você a visitar o nosso canal, Escola Teológica Forjado na Mão de Deus, se inscrever no nosso canal, também para você conhecer a nossa página no Facebook, também Escola Teológica Forjado na Mão de Deus, e o nosso Instagram também, como Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Estamos nessa tarde já transmitindo essa aula também pelo nosso Instagram também da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Nós vamos hoje lecionar a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos também com essa novidade esse ano de 2023, né? Iniciamos também lecionando a Escola Bíblica Dominical. Nossa revista é da CPAD, né? Aqui está a revista, vou mostrar aqui, ó, isso, a revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. E hoje nós vamos estudar a lição de número 6. Vou mostrar aqui para os irmãos, olha lá. Isso. A lição de número 6. Qual é o tema da lição? Essa lição vai ser estudada no dia 5 de fevereiro, no próximo domingo, em todas as escolas bíblicas das Assembleias de Deus no Brasil. Será lecionada essa aula no domingo, dia 6. Mas hoje nós vamos estudar essa lição de número 6. O tema da lição: o avivamento no ministério de Pedro. Que coisa extraordinária, o avivamento no ministério de Pedro. Texto áureo é o texto principal, está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 14, está escrito assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja vós notório, escutai as minhas palavras. Aí Pedro toma a palavra logo após a descida do Espírito Santo, no discurso, no sermão de Pedro. Pedro toma a palavra, se levanta entre os 11, ainda não tinha escolhido o sucessor de Judas Iscariote. Então Pedro toma a palavra e diz: varões, e ali ele inicia o sermão. Verdade e prática. A vida de um crente pode ser comparado entre antes ou depois de um avivamento. Então, nós temos a vida de um cristão. Você pode comparar o antes e o depois. Exemplo, nós vamos estudar na lição do ministério de Pedro, antes do batismo no Espírito Santo e depois do batismo no Espírito Santo.
Então aí, verdade e prática. Vamos, o nosso leitura bíblica em classe, você pode meditar ela, em casa, está registrado em Atos, capítulo de número 2, a partir do versículo 14 ao versículo 24. Amém? Então nós vamos estudar hoje o ministério de Pedro, ministério avivado. O que é ministério? Como que o Espírito Santo usa o grande apóstolo Pedro? Então nossa revista é dividida em 3 tópicos e os seus subtópicos. Então o primeiro tópico aqui é o Pedro após o Pentecoste, Então é muito interessante. Então ela se divide, querido, em 3 tópicos e o seu subtópico aí. Então nós vamos aí, o primeiro tópico aí é Pedro antes do Pentecoste. As 2 atitudes de Pedro. Certo dia Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas identificavam. A resposta foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. A partir dessa resposta, Jesus indagou-lhe a respeito da opinião deles acerca da sua identidade. Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Então aí o primeiro tópico aí, primeiro ponto do primeiro tópico, nós vamos entender o ministério de Pedro, o ministério de Pedro antes do batismo no Espírito Santo. Capítulo de número 16 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 13, Jesus está indo em direção à cidade de Cesareia de Filipe, e Jesus pergunta para os discípulos: que dizem aí quem eu sou? E aí alguns dos discípulos se levantam e dizem assim: uns dizem que tu és João Batista, e outros dizem que tu és Jeremias, ou Elias, ou alguns dos profetas. Aí Jesus faz a pergunta para os discípulos: e vocês? O que vocês acham? O que vocês pensam? Aí Pedro toma a palavra e diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós temos aqui, querido, uma revelação dada de Deus diretamente para Pedro. E o próprio Jesus disse assim: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi sangue e nem carne que te revelou, foi o meu Pai. Aí Jesus afirmou, aí Jesus funda a igreja. Ele fundou a igreja em Mateus, capítulo de número 16, versículo 18, e ela foi inaugurada em Atos, capítulo de número 2 e consagrada. Olha só que coisa interessante. Mateus capítulo 18, vou repetir, capítulo 18, capítulo 16, melhor dizendo, versículo 18. Jesus fundou a igreja em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ela foi inaugurada e consagrada. Então Jesus disse assim: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer. Então nós vemos aí o temperamento de Pedro. Nós podemos comparar esse homem antes dele receber o batismo no Espírito Santo e depois. Aí o comentarista prossegue dizendo: e Pedro se sentir gratificado, até mesmo lisonjeado com a resposta de Jesus ao seu respeito diante dos outros discípulos. Imediatamente após esse episódio, Pedro recebeu uma
uma repreensão de Jesus. Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém e padeceria nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Em seguida, o mesmo Pedro retrucou: Senhor, tenha compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Está registrado em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 22. De pronto, Jesus repreendeu: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Olha só que coisa. Ao mesmo tempo que o apóstolo Pedro tem uma revelação extraordinária, uma revelação divina, uma revelação da parte de Deus, quando Jesus pergunta: o que vocês acham quem eu sou? Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta de Jesus para Pedro foi uma resposta positiva, que alegrou o coração, a vida de Pedro, que Pedro ficou lisonjeado, ficou feliz, ficou grato. Logo em seguida, no mesmo contexto, dando continuidade ao capítulo 16 de Mateus, a partir do versículo 22, Jesus começa a dizer que ele tinha que ir a Jerusalém para ser entregue na mão dos judeus, para padecer e sofrer a dura morte de cruz, para que se cumprisse as escrituras sagradas. Ao mesmo tempo, aí Pedro diz assim: não, Senhor, de maneira nenhuma, tu vai ter que passar por isso. E Jesus disse assim: olha, Jesus dá uma repreensão: para trás de mim, Satanás, que você não entende as coisas de Deus, somente as coisas dos homens. Então nós vemos aqui um ministério que oscilava, altos e baixos. Uma hora ele está aqui, outra hora ele está cá embaixo. Então podemos comparar, como nós falamos aqui no início aqui da nossa aula, que é a verdade prática, que o ministério se dá antes do Espírito Santo e depois. Você pode fazer uma comparação antes e depois do batismo com o Espírito Santo. Então nós vamos ver um Pedro antes do batismo com o Espírito Santo de uma forma, se comportando de uma forma, e vamos ver depois do batismo no Espírito Santo outro Pedro, outro ministério. Então Jesus repreende ele, e ali, imagine o semblante, a vida do apóstolo Pedro com essa repreensão. Agora vamos aqui ao subtópico número 2 do tópico 1. Pedro nega Jesus 3 vezes. Outro episódio revelado foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor Jesus. Lhe disse que ele o negaria 3 vezes. Isso está registrado do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26 e versículo 31 ao 35. A primeira vez negou diante de uma criada, em Mateus capítulo 26 e o versículo 69 e versículo 70. Segunda vez que negou diante de outra criada, que disseram que ouviram com Jesus. Mateus capítulo 26, versículos 71 e 72. A segunda vez que ele nega Jesus. E finalmente a terceira. Pela terceira vez Pedro negou Cristo diante de várias pessoas que estavam ali. Então nós vemos aqui outra coisa no ministério de Pedro, quando ele afirmou que jamais ele negaria ao Senhor Jesus. Mas o próprio Jesus falou assim: olha, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Então a primeira vez que ele negou Jesus foi diante de uma criada que estava ali, que participava do ato de julgamento de Jesus ali. A segunda vez Pedro nega também. E a terceira vez nós vemos Pedro negando
diante de todos que estavam ali. Então nós vemos um Pedro tímido, um Pedro que nega o Senhor Jesus, que andou com Jesus, teve a oportunidade de andar sobre o mar, de ver e participar dos milagres. Pedro é extraordinária a história de Pedro, porque a Bíblia diz que quando Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40, quando Jesus está indo em direção à casa de Jairo, e quando ele chega na casa de Jairo, ele não permite que ninguém ficasse dentro da casa, senão Jairo, a esposa, e Pedro, e Tiago e João. Então Pedro fazia parte dos 3 discípulos mais chegados, mais íntimos, mais próximos de Jesus. Então, ele teve essa oportunidade de andar com o Senhor e negar o Senhor 3 vezes. Então aqui o comentarista começa: devemos ter cuidado de não descartar pessoas por causa de algumas falhas, pois Deus pode restaurar espiritualmente. Interessante aqui que mesmo Pedro negando Jesus 3 vezes, mesmo Pedro, ao mesmo tempo que recebe uma revelação da parte de Deus, dizendo que Jesus era o Cristo, ao mesmo tempo sendo usado pelo diabo, Jesus não descartou Pedro. Jesus não deixou Pedro de lado, porque o próprio Senhor sabia que ele ia restaurar o ministério de Pedro através do Espírito Santo, que era uma promessa de Deus na vida dos discípulos e na vida da igreja. Tópico de número 2, Pedro após o Pentecoste. Então nós vemos um Pedro antes do Pentecoste, antes do batismo no Espírito Santo, e nós vemos um Pedro depois do batismo no Espírito Santo. Nós vemos um ministério diferente após o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é um revestimento que eu recebo, que você recebe, que nós recebemos para poder fazer a obra de Deus com mais ousadia. Então nós vamos ver o ministério antes e depois. O tópico 2 aqui, Pedro após o Pentecoste. Pedro, batizado no Espírito Santo, após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem, devido à experiência pessoal diante daquele fenômeno espiritual. O apóstolo dos judeus levantou a voz com eloquência e falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel: do meu espírito derramareis sobre toda a carne. Então, após o fenômeno do batismo com o Espírito Santo, Pedro foi o primeiro a tomar a palavra, a se levantar no meio dos 11, porque as pessoas que estavam ali, estavam vendo aquele fenômeno, aquele acontecimento, o batismo no Espírito Santo, sendo aquela 9 horas da manhã, não estava entendendo nada. Então, olha, esses homens estão bêbados essa hora. E Pedro se levanta e diz assim: olha, varões, irmãos, esses homens não estão embriagados, sendo essa 9 horas da manhã. Isso aí é a promessa que foi profetizada, que foi prometida por Deus, escrito pelo profeta Joel, lá no capítulo 2, versículo 22. Olha só que coisa interessante. Um Pedro totalmente diferente, irmão, cheio da presença de Deus. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compagido no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveria fazer.
Assim Pedro concluiu sua calorosa pregação, apelando para que se arrependesse e fosse batizado em nome de Jesus Cristo para receber o dom do Espírito Santo. O resultado foi de quase 3.000 almas foram batizadas. Imagina, 3.000 almas foram batizadas naquele instante após a pregação de Pedro. Sabe o que a gente aprende aqui? Que a gente nunca deve descartar ninguém. Há um tempo determinado, há um propósito de Deus na vida de cada um. Imagine se o Senhor Jesus deixasse Pedro de lado. Por quê? Foi usado pelo diabo, negou o Senhor Jesus 3 vezes, mas Jesus não descartou Pedro. E Pedro prega e 3.000 almas se rendem ao Senhor. Interessante aqui é que a pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indagava-lhe a respeito do que deveria fazer. Então, eu vejo aqui que a pregação, a verdadeira pregação do Evangelho, ela vai lá no nosso consciente, na nossa mente. As pessoas colocavam as mãos na cabeça e perguntavam: o que eu tenho que fazer? Uma mensagem convincente, uma mensagem que convencia as pessoas. Isso é o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, do juízo e também da justiça. Então, uma simples pregação, ousada pelo Espírito Santo, cheio da presença de Deus, provoca um arrependimento em 3.000 pessoas de uma vez. E eles foram batizados. Haja pessoas para batizar, né? Essas 3.000 pessoas. Então aí, o tópico número 2, ponto 1, já vemos aqui um Pedro diferente. Um Pedro pregando, se levantando. Um Pedro corajoso. Um Pedro que agora não tem mais medo. Um Pedro que se levanta, não se preocupa mais com o que vai acontecer com a sua vida. Se vai ser entregue ao sinédrio, se vai ser preso, ou se vai ser morto. Não, ele agora não importa mais. Porque ele agora está cheio da presença. Ele agora recebeu a promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28. Ele agora recebeu o Espírito Santo. E ao receber o Espírito Santo, nós não encontramos mais na Bíblia um Pedro tímido. Um Pedro que oscila. Um Pedro que nega. Vamos continuar aqui. O ponto de número 2, do tópico 2, diz: Pedro cura um coxo. Juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo em Jerusalém. E eles viram um paralítico pedindo uma esmola. Em lugar, dá-lhe o que ele estava pedindo, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse em nome de Jesus Cristo. Olha só, hein? Vemos aqui já, no ponto 2 do tópico 2, Pedro juntamente com João, ao chegar ao templo, ele vai encontrar um homem que estava ali, um aleijado, um coxo, que ele estava acostumado a pedir esmola. Interessante, que eu quero até ler esse texto aqui, uma coisa interessante que me chamou muita atenção, eu quero compartilhar aqui com os alunos. Está lá no livro de Atos, capítulo de número 3. Olha só que coisa interessante. Você pode conferir na sua Bíblia, dentro do contexto aqui. Atos, capítulo de número 3. Vamos lá.
capítulo 3, versículo de número 4. Atos capítulo 3, versículo 4 diz assim: E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse-lhe: Olhai para nós. E olhando para ele, esperando receber dele alguma coisa, disse Pedro: Não temos prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Olha só que coisa. Que coisa extraordinária. Pedro não deu a esmola para aquele coxo, mas deu uma coisa melhor do que a esmola. Ele deu a vara para ele pescar. Levanta-te. Nós não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. Olha só que coisa diferente, querido. Daquele Pedro tímido, daquele Pedro que nega, levanta-te, anda, toma a sua cama, vai. Então nós vemos a segunda etapa do ministério de Pedro, após o batismo com o Espírito Santo, traz uma coragem que ele não tinha, traz uma ousadia que ele não tinha. Isso traz na nossa vida. Se você for parar para analisar e lembrar a sua vida, o seu ministério, antes do batismo no Espírito Santo, que nós estamos estudando em todas as escolas bíblicas dominical das Assembleias de Deus no Brasil, sobre o tema Aviva, ó Senhor, né, que é o tema da nossa lição, aviva a tua obra, a obra avivada, com a presença do Espírito Santo. Então, a gente pode comparar qualquer pessoa, qualquer ministério, antes e depois, antes do batismo no Espírito Santo e depois do batismo com o Espírito Santo. Então aqui a gente vê Pedro chegando no templo. Quantas das vezes o apóstolo Pedro entrou naquele templo com o Senhor Jesus, talvez até amedrontado, com medo, mas ele, após o batismo no Espírito Santo, ele entra totalmente diferente, cheio, e ali aquele homem foi curado, foi restaurado, e nunca mais aquele homem ficou mendigando. Então aqui o ponto de número 3 do tópico 2 é Pedro avivado, né? Aviva outros lugares. Então vamos lá, a casa de Cornélio. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador, com a mensagem do apóstolo Pedro. A primeira vez, você lembra que Pedro prega e 3.000 pessoas se rendem ao Senhor. A segunda pregação de Pedro, já 5.000 pessoas se rendem ao Senhor. Então nós temos aqui 8.000 pessoas já que Pedro ganha. A primeira ele ganha 3.000 pessoas, e a segunda ele vai ganhar 5.000 pessoas para o Senhor. Então a pregação do Evangelho, a mensagem que traz esperança, que traz transformação, que traz vida eterna, que traz uma mudança, ela tem que ser direcionada por Deus e tem que ser cheia do Espírito Santo. Então, vemos aí o ministério de Pedro. 5.000 almas se rendem ao Senhor e entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Outra coisa interessante aqui, ainda no tópico 2, aqui, é que quando ele chega na casa de Enéas, diz o texto que ele é extremamente usado por Deus ali, cheio da presença. Outra coisa interessante aqui que eu quero ressaltar, até notei aqui,
ele estava em uma casa orando, o lugar onde oraram tremeu. Isso está registrado em Atos, capítulo de número 4, versículo 29 a 31. O poder que a oração ela tem na vida de uma pessoa, o poder da oração, o poder que a oração ela pode trazer. Então não existe ministério sem oração. Então Pedro está cheio do Espírito Santo. Tudo isso aconteceu na vida do apóstolo Pedro, é resultado de uma busca contínua, de uma vida de oração, de uma vida cheia da presença de Deus. Eu quero ler esse texto aqui, que eu acho que é de suma importância. Atos, capítulo de número 4, versículo de número 31. Diz assim: tendo orado, moveu-se o lugar em que estava reunido, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Então, por aonde Pedro passava, o ministério dele era marcado. Por onde ele passava, acontecia o que está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 16, versículo 17. Os sinais seguirão aos que crê. E esses sinais seguiam eles, porque o Espírito Santo fazia isso acontecer no ministério deles. Então o Espírito Santo, ele tem um papel muito importante no meio da igreja. Então aqui Pedro foi levado perante o Sinédrio, o tribunal, dos judeus. E ao ser interrogado, eles perguntam para Pedro: com que autoridade você faz esses sinais? Com que autoridade você faz acontecer esses milagres, essas pregações? Pedro está preso juntamente com João, e eles estão interrogando Pedro por conta da cura do paralítico de Atos capítulo 3. Então Pedro é interrogado, Pedro é questionado. Por quê? Que autoridade? Quem te deu essa autoridade? Quem te deu esse poder? E Pedro simplesmente diz assim: irmãos, essa autoridade em que eu prego, em que esses milagres acontecem, é no nome precioso de Jesus, aquele em que vocês crucificaram. E aí ele mexe, ele toca na ferida, daqueles religiosos, daqueles fariseus que estavam ali querendo julgar, até mesmo prender ou matar, assim como eles fizeram com Cristo. Mas aqui eu vejo um Pedro que não está se importando nem se preocupando com a morte, porque os discípulos tinham em mente que o morrer com Cristo era lucro, ao ponto de o apóstolo Paulo escrever em uma das suas cartas, em Gálatas capítulo 6, versículo 17, o apóstolo diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não se importava com a morte, se eles iam morrer. Não, morrer para ele era lucro. O evangelho que a igreja primitiva pregava, o evangelho que Pedro pregou, nós estamos estudando hoje o ministério avivado do apóstolo Pedro. Então nós vemos aqui que o ministério de Pedro se dá em duas etapas: antes do batismo com o Espírito Santo e depois do batismo no Espírito Santo. Nós vemos um Pedro diferente, Pedro que não se importou, foi preso. Ao ser interrogado, Pedro diz assim: olha, essa autoridade vem no nome de Jesus. Então aqui, depois de ser liberado, após seres liberados da prisão, Pedro e João reuniu-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido até o lugar onde oraram, tremeram. Olha só que coisa interessante. Após eles saírem de uma prisão, eles vão para o local, eles oram
relatou tudo que havia acontecido com eles, e ora o lugar treme. Aí Pedro vai para a cidade de Lida, e houve ali um grande avivamento. Quando Pedro ali chegou, orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico 8 anos. Enéas foi curado. Por isso houve muitas conversões ao Senhor e pelas orações. Então, quando Pedro chega na cidade de Lida, ele vai chegar na casa de um homem chamado Enéas, que estava 8 anos paralítico. Pedro ora, né? E ele é extremamente curado. Aí, a cidade de Jope, a cidade próxima da cidade de Lida, ficaram sabendo que Pedro estava ali. Então, imediatamente manda Pedro ir. Aí Pedro chega nessa cidade e uma mulher, né, chamada Lídia, também chamada de Dorca, que havia morrido, coloca essa mulher em um quarto e chega ali, chama Pedro. Quando Pedro chega ali, ele ora e o milagre acontece na vida dessa mulher. Ela foi milagrosamente ressuscitada através de Jesus, pelo ministério avivado do apóstolo Pedro. Querido, é de suma importância para nós colocarmos na nossa mente que nós devemos ter um ministério avivado. Nós temos que ter um ministério avivado. Não basta simplesmente subirmos ao púlpito, pregarmos um belo sermão, como nós estudamos na lição passada. Você ter conhecimento da hermenêutica é de suma importância. Tem que ter o conhecimento da hermenêutica, o conhecimento da exegese, o conhecimento da homilética. As 3 matérias importantíssimas, mas só isso não é o suficiente. Precisa extrair de nós mais coisas. E é a presença de Deus, a presença de um ministério marcado, um ministério avivado, um ministério cheio da presença do Espírito Santo, como Pedro, ao orar por um paralítico, foi curado. Orar por um paralítico, outro paralítico, Enéas, que estava há 8 anos, foi curado. Orar por uma mulher, Dorca, que estava morta, e ela ressuscitar. Isso é a presença extraordinária do Espírito Santo na vida do apóstolo Pedro. Agora nós vamos aqui para o tópico de número 3, a igreja de hoje e o avivamento no Pentecoste. A igreja atual e o Pentecoste, o Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Daí a revelação pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Num tempo como esse, né, de escassez, de dificuldade. Então o Senhor Jesus já alertou que antes da volta iminente, a volta triunfante de Jesus, haveria falta de fé, falta de amor, um esfriamento espiritual na igreja do Senhor. E essa igreja precisa passar por um novo avivamento na sua vida. Um avivamento que viemos estar preparado para a volta triunfante de Jesus, para a volta do Mestre. Então, hoje que nós estamos enfrentando, em determinado local, nós vemos uma igreja dividida, nós vemos uma igreja com falta de fé, falta de amor, e vemos também uma igreja que perdeu a sua característica do verdadeiro avivamento. Esse avivamento não vem até nós através de movimentos de homem, não. Esse avivamento ele vem através do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Então, nós reconhecemos que estamos vivendo
dias difíceis, mas também nós cremos que a promessa de Joel, capítulo 2, ainda vai alcançar a igreja do Senhor antes do arrebatamento triunfante de Jesus. Então aí o tópico 2, né? O tópico 2 aqui diz assim: tempos da multiplicação da iniquidade, né? Estamos no tempo que se multiplicou a iniquidade. Jesus alertou aos seus discípulos para que viesse se alertar, viesse ficar atento por conta da multiplicação da iniquidade. E ele faz uma comparação, né, que acho interessante, que ele diz assim: por multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriarão. Isso estava acontecendo com a igreja lá de Apocalipse, capítulo 2, da igreja de Éfeso, que tinha várias características. Uma igreja rica, uma igreja que tinha perseverança, uma igreja que experimentava os apóstolos, que se dizia ser apóstolo, mas é uma igreja que perdeu o amor. Aí o Senhor Jesus diz assim: olha, arrependa-te. Apocalipse capítulo de número 2, versículo 5, ele diz: arrependa-te e volta a praticar as suas primeiras obras, senão brevemente eu virei e tirarei do meio de ti o seu catiçais. Então, Jesus já havia alertado: tempo da multiplicação da iniquidade. Hoje, querido, a sociedade moderna, ela quer destruir as famílias. Ela quer destruir a igreja do Senhor. Só que a palavra deixa muito bem claro que a igreja do Senhor nada pode, porque as portas do inferno não vai prevalecer. Mas para que a porta do inferno não venha prevalecer, o que a igreja precisa? De um verdadeiro avivamento. De um avivamento genuíno. Um avivamento trazendo de novo a nossa responsabilidade de ter uma vida de busca, uma vida de santidade, uma vida cheia da presença de Deus. Nós precisamos. Então estamos vivendo como o Senhor Jesus alertou. Estamos já vivendo, querido, esse tempo da multiplicação da iniquidade. É onde as pessoas estão esfriando. A iniquidade, do esfriamento, do amor. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo o mundo. Está registrado em Mateus capítulo 24, versículo 4 a 14. Nesse sentido, para pregar o Evangelho nesse tempo trabalhoso, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 2, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5, né? A igreja deve estar avivada da mesma maneira em que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou o seu ministério em Atos dos Apóstolos. Então Pedro enfrentou já essa dificuldade, essa frieza, mas um ministério avivado, um ministério cheio da presença do Espírito Santo, ele consegue trazer um avivamento para as pessoas que estão em decadência, as pessoas que estão vivendo um esfriamento espiritual, as pessoas que estão se apostatando da fé. Somente o ministério avivado venha provocar em nós um verdadeiro arrependimento, um arrependimento de comportamento, de vida, um arrependimento dentro de nós, em que devemos voltar ao primeiro amor. E viemos lembrar da igreja primitiva, da igreja da época dos apóstolos,
que enfrentava cadeias, prisões, enfrentava espada, como João Batista, que perdeu a cabeça, como o diácono Estevão, como o próprio Pedro, que enfrentou prisões, como em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, foi preso, mas o anjo libertou milagrosamente. Somente o ministério avivado, que nós vamos alcançar as pessoas, que nós vamos desempenhar esse trabalho tão importante que Deus colocou na nossa mão. É um trabalho importante que Deus colocou nas tuas mãos e que você não pode retroceder, que você não pode deixar, mas com a ajuda do Eterno, da terceira pessoa da Trindade, né? Do Espírito Santo, nós vamos desempenhar esse papel. A igreja sairá vencedora, preparada, né, para o arrebatamento. Agora vamos, o parágrafo 3, do tópico 3 aqui, finalizando. A igreja será arrebatada. A parábola das 10 virgens, em Mateus, capítulo 25, versículo 1 a 13, mais especificamente, as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É uma virgem preparada para um noivo. A igreja que subirá na ocasião do arrebatamento, como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada. Estejamos também avivado e preparado para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Querido, o tópico 3, no ponto 3, finalizando, a igreja será arrebatada. Nós esperamos, como o próprio apóstolo Pedro, apóstolo dos judeus, ele esperava, tinha em sua mente a esperança do arrebatamento naquele tempo. Os apóstolos tinham isso, ao ponto que o apóstolo Paulo, bem depois, na frente, escrevendo uma das cartas aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, a primeira carta, o apóstolo Paulo, ele diz no capítulo 4, versículo 18, que o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, e nós que tivemos aquilo de esperança naquela época, seremos arrebatados. Você tem essa esperança que a igreja será arrebatada? Nós precisamos ter essa esperança. O apóstolo tinha. O apóstolo Pedro tinha essa esperança, que a igreja seria arrebatada. Se bem que hoje a gente quase não vê, né, pregação sobre o arrebatamento da igreja. Isso precisa estar na nossa mente. Isso precisa estar no nosso coração. Isso precisa fazer parte do nosso ministério nos dias atuais que vivemos. Precisa fazer parte do nosso ministério, da nossa pregação, as pregações no púlpito da igreja. Então ele separa, no final aqui, a parábola das 10 virgens, em Mateus, capítulo de número 25. O texto diz para nós que 10 virgens, né, estavam esperando a volta do noivo, a chegada do noivo. 5 delas são chamadas de louca, porque não levaram o azeite, algo precioso, que o azeite simboliza o Espírito Santo. Não levaram o azeite,
Mas a Bíblia destaca 5. 5 dessas mulheres, 5 dessas virgens, levaram azeite consigo. E quando o noivo chegou, bateu, abriu a porta, as 5 estavam preparadas. O que a gente entende? É que nós devemos estar preparados para o arrebatamento da igreja, para a volta triunfante de Jesus, pela volta eminente do Filho de Deus. E a gente encerra essa aula, a Escola Bíblica Dominical, que será lecionada no próximo domingo, que é a lição de número 6, vai ser dia 5 de fevereiro, o avivamento no ministério de Pedro, aprendendo o quanto que esse homem foi extremamente usado por Deus, cheio de Deus. O ministério dele antes do batismo no Espírito Santo e depois do batismo com o Espírito Santo. Estamos já caminhando ao final. Deus possa estar te abençoando poderosamente. Quero convidar você mais uma vez para conhecer a nossa escola teológica Forjado na Mão de Deus, aonde nós estamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos todas as segunda-feira na Avenida Belimusse, número 61, no bairro Bosque Azul, em Macaé, Rio de Janeiro. Todas as segunda-feira às 19h30, com o curso básico em teologia. Nós estamos estudando a matéria livros históricos. Ontem nós tivemos uma aula extraordinária, onde não só o conhecimento que a gente aprende, mas também a presença de Deus na nossa vida. Então, todas as segunda-feira. E hoje, terça-feira, terça-feira, nós estamos também lecionando, no bairro Ajuda de Cima. Estamos na igreja evangélica Porta Formosa, em Ajuda de Cima. Quero mandar um abraço para o pastor Adilson e o pastor Sidiomar. Hoje às 19h30 estaremos lá, permitindo o Senhor. Iniciamos nesse núcleo na semana passada e estamos com a matéria Teologia Sistemática 1. E ali tivemos a primeira aula semana passada e hoje teremos a segunda aula ali, e nós cremos que será uma aula abençoada. Então, você está convidado a conhecer nossa escola, Nós temos nossa página no Facebook, temos no Instagram e temos o nosso canal no YouTube. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Termina aqui mais uma programação da Rádio Macaé Gospel. Volte a nos ouvir no próximo programa. O Pai está cuidando. Enquanto você ora, enquanto você adora, Ele cuida de você. O Pai está cuidando. Enquanto você ora, enquanto você adora, Ele escuta o gemido do teu coração. Não há causa perdida, Ele é o dono da tua vida. Para todo problema, Deus tem a solução. Vejo ao meu redor o que está acontecendo. Circunstâncias querem me fazer
parar. Mas quando olho para o alto, vejo em Deus o meu socorro, renovando as minhas forças pra continuar a caminhar. Tenho provado teu cuidado, pelo Senhor sou bem guardado. Aprendi que esperar com paciência, Deus me ouve quando decido clamar. O Pai tá cuidando enquanto você ora, enquanto você adora. Ele escuta o gemido do teu coração. Não há causa perdida, Ele é o dono da tua vida. Pra todo problema, Deus tem a solução. Ele cuida de tudo, Ele cuida de tudo. O Pai tá cuidando. Mas quando olho para o alto, vejo em Deus o meu socorro, renovando as minhas forças pra continuar a caminhar. Tenho provado teu cuidado, pelo Senhor sou bem guardado. Aprendi que esperar com paciência, Deus me ouve quando decido clamar.